isso aqui. Então, bom dia de novo. Quem entra, então, de forma assíncrona. Então, eu vou iniciar então, a aula de hoje. Hoje, formalmente, a primeira aula sobre a programação inteira. Mas eu fiquei devendo mais uma observação sobre análise de sensibilidade, que foi a última, quarta aula sobre dualidade. Então, eu vou começar com isso, no parte do resumo. Depois, introduzir a programação inteira, que fundamentalmente é simples, mas tem algumas consequências interessantes. E depois entrar na parte da formulação de programas inteiros. Então, primeira parte, então, resumo e mais alguns detalhes que eu fiquei devendo na última aula, porque nós batemos no tempo limite. A última coisa que nós olhamos foi uma variação dos lados direitos. Né? Fundamentalmente, nós temos duas modificações que nós podemos estudar. Uma variação dos coeficientes do sistema. E os coeficientes eu não olhei de novo. Aqui tem uma série de equações similares. Né? Eu faço, se eu coloco isso aqui, novos coeficientes, são os coeficientes antigos mais um t delta c, e isso tem uma série de consequências que nós discutimos com calma e com uma série de exemplos. E similarmente nós temos uma modificação dos lados direitos. Né? Então tem lados direitos atuais, depois tem um delta b que eu posso selecionar à vontade. Então eu seleciono delta b aqui. E depois eu vou variar sistematicamente de novo. Né? Se t for um parâmetro real. Isso me dá novos lados direitos. Que incluem para t igual a zero os antigos. Okay. Nós observamos pelas equações que, nesse caso, a solução dual, ou equivalentemente, que é negativo, os custos reduzidos na função objetiva, eles não variam. E a matriz A também não varia. Isso já é interessante, em particular, como a solução dual atual não varia. Ela é, na ultimidade, maior ou igual que zero, então ela vai continuar sendo maior ou igual que zero. Então, o sistema é dualmente viável. Já foi dualmente viável, vai continuar sendo dualmente viável, mesmo se eu vou variar os lados direitos. Isso não tem influência. Porém, nesse caso, eu tenho uma nova solução prima. A solução básica muda. Como pequeno rascunho, o que acontece, não sei se eu mostrei isso na aula passada ou não, então vamos colocar o x1 aqui, o x2 aqui, o nosso rascunho simples de algum programa linear com algumas restrições e talvez a função objetiva cresce nessa direção. Então eu estou na ultimidade, vamos pegar um outro ponto aqui nesse ponto. Então isso quer dizer, eu tenho uma solução dual correspondente. Então digamos isso é a restrição 1, isso é a restrição 2. Então aqui tem multiplicadores duais y2 e y1. y2 e y1 correspondentes. O que acontece, então, se eu vou variar os lados direitos? Então eu vou mexer aqui com o deslocamento das restrições, não a inclinação. Okay? Então, poderia ser, se eu vou mexer com o lado direito, eu vou sistematicamente colocar isso um pouquinho mais para a direita ou colocar um pouquinho mais para a esquerda, basicamente. E nesse caso, eu posso ver, se eu faço isso dentro de um pequeno intervalo, que a solução dual aqui não vai variar, porque ela não depende da posição dessa. Então,
As duas restrições 1 e 2, 1 e 2 ainda definem a solução ótima. Logo, as variáveis duais correspondentes são as mesmas, não negativas. E o valor das variáveis duais pode ser o mesmo também. Isso talvez uma forma visual de ver porque a solução dual não varia aqui. Uma outra coisa também nesse desenho aqui, óbvio, né? Se eu vou então deslocar essa restrição 1, esse exemplo, um pouquinho para a direita, para a esquerda, é claro que a nova solução ótima se mexe um pouquinho para a esquerda ou para a direita, porque ela está na interseção dessas duas restrições. Então, enquanto, né, voltando para a coisa global, enquanto a solução dual não varia, fica a mesma, a solução primal varia sim. Né? Então, eu tenho uma nova solução primal. Essa nova solução primal é dada pela equação aqui. Né? De fato, a equação, nesse caso, é mais simples, mas ela tem um twist, um catch-22, um pequeno porém. E por isso, parcialmente por isso eu faço essa revisão aqui. Então, nós temos aqui que a solução é B na menos 1. Na ultimidade, B na menos 1B. E se eu vou modificar os lados direitos para um B chapeuzinho, a nova solução vai ser B na menos 1, B chapeuzinho. Se eu vou pegar isso aqui, né? Rascunho aqui do lado, isso é nada mais que B na menos 1, B mais T delta B. E agora, pela linearidade, isso B na menos 1B e T vezes B na menos 1 delta B. Okay? Então, eu posso reescrever isso como XP. Isso é a solução atual, básica. Isso seria o nosso XP aqui. Okay. Então, a nova solução básica é a solução básica antiga, mais um T delta XP. E o delta XP é justamente essa expressão aqui, B na menos 1 delta B. Então, a receita aqui é relativamente simples. Calcula o delta XP, que é B na menos 1 vezes delta B. Isso dá a variação em função do T. E depois a nova solução básica é a solução básica antiga, mais isso aqui. Isso faz sentido? Caso eu quero, né, o valor da função objetivo, como o ponto de otimidade desloca um pouquinho para lá ou para cá, eu vou também ter um novo valor da função objetivo. O valor da função objetivo na otimidade foi CB transposto B na menos 1B. Isso está errado aqui. I guess. É B na menos 1B. Que seria a mesma coisa que simplesmente os custos vezes a solução ótima. Eu tenho o valor da solução ótima, que é o XP. De fato, eu tenho a solução ótima, que é o XP. Eu vou multiplicar com os custos e depois isso me dá o valor. Então, aqui está errado esse B na menos 1, não precisa aqui. Então, o novo valor da função objetiva é simplesmente os custos dessa solução, que não variam, ou que não foram alterados, eu tenho que dizer, ficam as mesmas, vezes a nova solução. E se eu faço isso, então eu posso expandir da mesma forma. Então, se eu queria aqui, eu vou ter que dizer que isso é, então, o novo valor vai ser o valor antigo, vezes o novo XP, mas o novo XP, então, é lá em cima, né? Então, é XP mais T delta B, delta XP, então, esse CB, né? Um chapeuzinho, ok. CP transposto XP, que é igual, isso já posso resumir, é o valor antigo, e depois eu tenho um T vezes CB transposto delta XP. Esse CB transposto delta XP
eu chamo delta Z. E como delta XB, isso tem aqui, né? Como delta XB, B na menos 1 delta B, então eu posso escrever isso também como CB transposto B na menos 1 delta B. Então isso seria a mesma coisa que CB transposto delta, delta XB. Okay? Então, se eu calculei o delta XB, eu só preciso multiplicar com os custos para saber o delta Z, a variação dos custos da função objetiva. Então, isso seria basicamente receita para analisar algo, alguma variação dos lados direitos. Isso é razoavelmente direto. O porém que eu queria ver é, para calcular essas quantidades, eu preciso essa matriz B na menos 1. Aqui eu preciso multiplicar uma vez B na menos 1 com delta B. Então eu preciso B na menos 1. E a matriz B na menos 1 não aparece de forma óbvia no dicionário final. Então isso, então eu vou pular para esse slide primeiramente. Né? Então, isso é um dos pontos que eu queria ver. E a matriz B na menos 1 é formada pelas colunas do dicionário final, que correspondem numa forma específica, que correspondem com as variáveis de folga. Então, isso eu queria mostrar rapidamente, porque isso facilita a extração da matriz B na menos 1. Ou seja, a matriz B eu conheço. Né? São as colunas que correspondem com as variáveis básicas no sistema original. Mas para formar B na menos 1, então tem que inverter a matriz, que é um trabalho relativamente grande. Então eu não queria fazer isso. Então, para olhar para o nosso exemplo da aula passada, rapidamente, eu coloco isso aqui no cantinho. Então, o exemplo foi maximizar 25P mais 30C, sujeito a 7P mais 10C, C menor ou igual que 56.000, P menor ou igual que 6.000, e C menor ou igual que 4.000, PC variáveis não negativas na forma normal. Se eu olhar na matriz desse sistema original, né, completo com variáveis de folga, então isso estava, nós discutimos isso na aula passada, mas eu vou colocar rapidamente de novo, 0,1, 1,00, 0,10001, vezes P, C, W1, W2 e W3. Isso é a matriz completa. E aqui tem as variáveis. Essa coluna corresponde com P, com C, com W1, W2, W3. Okay? Agora, se eu vou resolver esse sistema, baseado no dicionário inicial, para a última idade, sai 192.000, menos 3W1, menos 4W2. E a solução ótima é P igual a 6.000, menos W2, depois W3 igual a 2,6 mil, mais 1 décimo W1, menos 7 décimos W2, e C, finalmente 1,4 mil, menos 1 décimo W1 e mais 7 décimos W2. Okay. Então, eu sei que a base é P, W3 e C. Essas três variáveis formam a base. E aqui eu poderia voltar para essa coisa lá em cima. Então, a matriz B corresponde, né, com as colunas das variáveis básicas, nessa ordem. Então, P, W3 e C. E aqui, então, eu posso copiar P,
W3 e C da matriz original. Então, eu conheço a matriz B. Isso seria, então, 7, 1, 0. Depois W3, 0, 0, 1. E depois C, 10, 0, 1. Aqui. Então, isso é a matriz B. A grande questão é, se eu queria variar os lados direitos aqui, o que é B na menos 1? A observação fundamental para ver isso aqui é que, felizmente, de fato, na nossa forma normal, sempre tem variáveis de folga. Então, essa matriz aqui, das colunas que corresponde com as variáveis de folga, forma uma matriz de identidade no início. E, de fato, o que eu vejo no sistema final é B na menos 1 A da matriz A total. Então, isso aqui é a matriz A. Okay? Então, em particular, o parte da matriz A que corresponde com as variáveis de folga, W1, 2 e 3, vai representar agora a matriz B na menos 1. Porque A, então, é composto por algumas colunas A' do sistema original, mais uma matriz de identidade. Em componentes, então, isso B na menos 1 A' e B na menos 1. Então, a matriz B na menos 1 aparece no sistema final em forma, junto com as colunas das variáveis. Para poder ver isso mais claramente, eu vou reescrever esse sistema aqui em forma matricial, de novo. Então, de fato, o que nós temos aqui é P mais W2 igual a 6.000. E depois nós temos menos 1/10 W1 mais 7/10 W2 mais W3 igual a 2.6 mil. E finalmente, deixa eu arrumar um pouquinho de espaço aqui, C mais 1/10 W1 menos 7/10 W2 igual a 1.4 mil. Então, o que eu fiz aqui é só arrumar em forma de um sistema de equações lineares AX igual a B, para poder ver as colunas mais claramente. Então, aqui a afirmação, aqui é que a matriz B na menos 1 é formada pelas colunas do dicionário final na forma AXN e XB igual a B. Então, nessa forma aqui. Na forma AX igual a B, onde todas as variáveis ficam no lado da esquerda e os lados direitos, então B fica no lado direito. Então, quais são as colunas das variáveis de folga? As colunas, né, nós temos colunas P, C, W1, W2, W3 aqui. Então, as colunas W1, W2 e W3 correspondem com a matriz B na menos 1. Então, sem fazer a inversa dessa matriz B, que eu já conheço, eu posso extrair aqui embaixo a matriz B na menos 1. Vai ser 0, menos 1/10 e 1/10 da coluna W1. Vai ser 1, 7/10, menos 7/10 da coluna W2. E no final, 0, 1, 0 da coluna W3. Ok? Então, isso é o resultado aqui. Isso é o truque, se vocês querem chamar assim, para
extrair essa matriz B na menos 1. Então, em resumo, no dicionário final, eu vou olhar para as colunas das variáveis de folga para saber qual é a matriz B na menos 1. Em particular, não preciso calcular. Então, se você multiplica aqui os dois, né, B vezes B na menos 1, deveria dar a matriz de identidade. Okay. Se eu fiz tudo correto, né? Então, B vezes B na menos 1 é a inversa, né? Então, é a matriz de identidade. Ok, com isso? Sentido? Então, a análise dos lados direitos é isso aqui que nós temos aqui em cima. Escolhe uma variação e faz. Calcula essas quantidades aqui. Vou colocar numa outra cor de novo, o delta XP, o delta Z, para saber a nova solução básica e o novo valor da função objetiva. E para calcular o delta XP, a única quantidade que eu preciso, que é difícil de calcular, de fato, eu vou precisar B na menos 1. Então, outro slide mostra como eu extraio o B na menos 1 do dicionário final sem cálculo. Ok com isso? Ok. Uma dúvida? Uma coisa? Um momento. Ok. Deixa eu colocar uma mini dúvida aqui, enquanto vocês respondem. Se B vezes B na menos 1 é 1 é identidade, o que é B na menos 1B? Ok, então eu vou deixar isso como questão aberta. Aqui tem uma resposta. Cindy está dizendo I. Ok, obrigado. Sim, isso aqui. É só. Bom, enquanto produto de matrizes, só para lembrar, em geral não é comutativo, então BA não é BA, AB não é BA, mesmo com matrizes retangulares. Para uma matriz a sua inversa, isso funciona. Então, B na menos 1B, a matriz de identidade, BB na menos 1 também. Sai a mesma coisa. Então, isso só porque eu multipliquei os dois aqui, eu falei que deve dar identidade, mas eu poderia multiplicar em qualquer ordem. Eu tenho a transformação linear e a transformação inversa. Ok. Então, se eu aplico uma transformação e transformação inversa depois, ou eu aplico a transformação inversa e depois a transformação linear, pensa no espaço assim, de transformações lineares, sai a mesma coisa. Enquanto quem já implementou alguma coisa na computação gráfica, né, em OpenGL, vocês sabem que aplicar uma rotação e depois um escalonamento, e o primeiro escalonamento, a rotação, não necessariamente, ou uma outra transformação linear, deveria dizer, não necessariamente produz a mesma coisa. Então, a ordem que eu vou aplicar, acho que para uma rotação e um escalonamento provavelmente funciona. Mas a ordem em geral das transformações lineares que eu aplico importa, obviamente. Isso é a minha parte do resumo ainda. Queria, em particular, a coisa importante aqui foi como extrair essa matriz, porque isso poupa muito trabalho na hora de calcular e fazer a variação. Talvez esse último slide que pulei. Né? Então, de fato, para executar a variação condições para T, eu preciso critério que a nova solução fica maior ou igual que zero. Isso é a solução antiga, mas T delta XB, isso dá condições para T. Então, eu vou saber os valores do T para os quais a nova solução continua sendo ótima. Incluindo T igual a zero, porque isso é a solução antiga que está ótima. Então, esse intervalo do T nunca é zero. YN, a solução dual é sempre maior, então dualmente viável é sempre maior ou igual que zero, isso já observamos, sempre satisfeito. E caso uma solução não é mais ótima, eu posso reotimizar com o método simples dual, porque a solução continua, eu estava aqui, segundo antes, continua sendo dualmente
viável. Okay? Então, isso vai resumir essa parte aqui. Bom, parando aqui mais um segundinho. Mais alguma coisa sobre essa parte? Análise de sensibilidade em geral. Acho que parece aqui no momento tá ok. Não tem mais, não tem dúvidas aqui. Ou tem? Não, não tem. Ok. Então, eu vou então partir para iniciar a parte da programação inteira. Que é relativamente simples em modificação e grande em consequências. Aqui é um programa linear, normal, que você já conhece, maximiza Cx, sujeito a uma série de restrições, Ax maior igual que B, x maior igual que zero. Isso é o nosso programa linear que nós trabalhamos toda essa primeira parte aqui. Em particular, x, para enfatizar isso mais, é um vetor de variáveis reais, não negativas, na forma normal, pelo menos. E agora nós vamos fazer uma pequena alteração. Eu vou colocar a condição que as variáveis sejam, na forma normal, variáveis inteiras. Isso chama aqui restrições de integralidade. Nós temos variáveis que são números inteiros. Isso é a única modificação que eu vou querer fazer. E aqui é o nosso programa linear, agora, e um programa inteiro. De fato, dessa forma se chama um programa inteiro puro. Puro porque todas as variáveis aqui, puro, então colocar aqui, todas as variáveis são variáveis inteiras. Okay? Essa é a única modificação que vai ser necessário da primeira parte para a segunda parte. Ao invés de variáveis reais, eu posso usar variáveis inteiras. Restrições para variáveis inteiras. Okay? Porém, isso tem grandes consequências. Uma, que nós podemos colocar aqui do lado, a programação linear, nós observamos isso na primeira parte, e cai, o problema da programação linear cai na classe P. Então, ou seja, existem algoritmos polinomiais para esse problema. O método simples, conhecidamente não é, mas nós mencionamos o método de elipsoides, e tem outras técnicas que resolvem em tempo polinomial. Então, em geral, esse problema está bem resolvido. Programa linear, qualquer, nós temos algoritmos eficientes. A programação inteira, porém, é pelo menos MP difícil. Ou MP difícil. Ou seja, o simples fato de restringir as variáveis a serem inteiras vai tornar o problema bem mais complicado na solução. Por isso tem toda essa segunda unidade. Na primeira parte, nós vamos focar somente na formulação. Isso sintaticamente simples, né? Só tem variáveis inteiras, o resto é igual. Então, em particular, a função objetiva continua sendo uma função linear das variáveis e as restrições continuam sendo restrições lineares das variáveis. Tudo igual. Então, na parte da formulação, sintaticamente, tem poucas modificações. Agora posso restringir variáveis a serem inteiras. Foi isso. Mas nós vamos ver que tem uma série de consequências na modelagem de problemas na formulação. Por isso tem 3 aulas sobre isso. Mas pior ainda, depois, como o problema é MP difícil, é bem mais difícil de resolver. Então, depois de ter formulado um programa inteiro, a solução é muito mais difícil.
E aqui nós vamos precisar toda uma série de novas técnicas. Isso vai ser a terceira unidade. Depois, então, o terceiro bloco, depois de ver o bloco sobre heurísticas, nós vamos voltar para estudar técnicas como resolver programas internos. Okay. Uma coisa rápida, eu posso também misturar variáveis reais inteiras. A forma geral de um programa linear, então isso seria um programa inteiro misto, PIM. Então, programas mistos aqui temos no título slide. Não é grande coisa. Então, eu tenho um subconjunto de variáveis x, que são reais positivos, então eu vou escrever assim, na forma normal, e um subconjunto de variáveis y, que são, então, inteiros, positivos na forma normal. Em geral, não precisa. Então, eu tenho n, nesse caso, variáveis reais x e m variáveis y, e depois eu posso misturar. Então, eu tenho uma função objetivo que depende dos x e dos y. Tenho aqui coeficientes c e h. E tem restrições que dependem dos x e dos y. E tem matrizes A e G correspondentes que tratam disso. E tudo isso aqui tem que ser menor ou igual que o lado direito B ainda. Então, isso eu posso fazer também. Isso é muito mais comum. Então, isso depende do tipo de problema. A programação inteira pura, né? Isso é muito comum em otimização combinatória, combinatória mesmo. Né? Então, todo problema discreto, né? Caminhos mais curtos, coberturas, conjuntos em grafos, toda essa coisa aqui, normalmente só tem variáveis inteiras. Muitas vezes ainda, isso como caso particular aqui, talvez no cantinho também, você tem uma variável, não sei, x1 simples, que é uma variável inteira, e eu vou colocar ainda restrições que essa variável fica entre 0 e 1. A consequência óbvia disso é que x1 é só 0 ou 1. E isso é mais ou menos equivalente de ter um valor booleano. Então, é uma variável 0, 1. Isso é extremamente comum. Nós vamos fazer isso muitas vezes. Ter variáveis booleanas. Então, isso pode ser visto como falso e verdadeiro. Feito ou não feito, selecionado ou não selecionado. Então, a restrição de integralidade, junto com limites aqui, em particular limites 0 e 1, também me permite modelar algo como uma decisão booleana. True and false, faço ou não faço. Então, isso vem de graça. Não preciso fazer mais nada, porque isso é uma restrição linear. Então, isso já faz parte da sintaxe. Então, eu só preciso essa restrição aqui. Então, isso é muito comum em otimização combinatória mesmo, problemas de decisão, realmente. Aqui a programação inteira mista seria, se vocês querem colocar assim, partes de decisão. Então, construir uma fábrica ou não no ponto X ou no ponto Y. Né? Decidir discretamente, tomar algumas decisões discretas. E depois, de fato, a decisão seria, de fato, aqui, né? Nas variáveis inteiras. Então, aqui seria a decisão. Uma vez, decisões discretas de fazer ou não fazer certas coisas. E depois tem variáveis reais, que poderia ser algum fluxo, algum transporte, algum nível de produção. Então, na programação inteira mista, um tipo de problema comum poderia ser tomar decisões discretas sobre a produção e depois ainda ter os níveis de produção. E aqui isso vai... isso ocorre com uma boa frequência na prática também. Mesmo que nós vamos muitas vezes focar na programação inteira pura. Então,
grande maioria dos nossos exemplos são exemplos com variáveis inteiras ou até variáveis booleanas. Mais uma coisa importante. De vez em quando eu chamo esse conjunto o B para valores booleanos. Então, que booleanos, que é 0 e 1. Em similaridade com o Z e o R. Aqui. Então, variável 0, 1 ou uma variável booleana. Okay? Bom, uma dúvida, alguma coisa? Momento, ok, isso. Relativamente simples de ver, nós vamos ver as consequências disso depois. Gustavo, ok. Bom, algumas consequências imediatas. Aqui tem um programa linear simples. Maximiza x1 mais x2, sujeito a 2x1, 7x2 menor ou igual a 49, 5x1 mais 3x2 menor ou igual a 50. O que acontece, eu selecionei aqui, isso é o exemplo das notas de aula também, que vocês podem ver lá de novo depois. Tem duas variáveis, então eu posso desenhar a coisa. Então, o espaço aqui é assim. Então, aqui a restrição 5x1 mais 3x2 igual, então menor ou igual que 50, então isso seria para aqui dentro. E aqui a outra 2x1 mais 7x2 menor ou igual que 49. Essa região cinza contém todas as soluções viáveis. Todo conjunto cinza são soluções viáveis do programa linear. E vocês provavelmente lembram tudo isso, porque todo mundo fez uma solução gráfica, todo mundo que participou, pelo menos, fez uma solução gráfica na prova 1. E vocês podem ver também os conjuntos de nível aqui, x1 mais x2. Então, a função objetivo cresce nessa direção. E a solução ótima é essa aqui. Isso seria para a variante com x1 e x2 sendo variáveis reais, não negativas. Agora eu vou alterar isso para x1 e x2 sendo variáveis inteiras, não negativas. O que acontece? Isso já pode ser visto nessa figura aqui. De fato, então eu vou restringir que todos os meus pontos caem nessa grade inteira. Fato aqui também tem pontos aqui que é exatamente em zero. Esse aqui não. Aqui, e aqui, e aqui, e aqui, etc. Todos esses pontinhos aqui são soluções. E o resto não. Então, o meu conjunto de soluções viáveis agora é uma nuvem discreta de pontos dentro da região cinza de soluções viáveis. Isso é a alteração que acontece restringindo as variáveis. Interessantemente, a solução ótima, nesse caso, é inteira também. Então, nesse caso, eu tenho a solução ótima inteira sendo igual à solução ótima do programa linear. Isso é uma coisa que vale em geral. Né? Se eu vou pegar, vou colocar isso aqui, se eu pegar um programa inteiro qualquer, maximiza Cx sujeito a Ax menor ou igual que B, x sendo variáveis inteiras não negativas, eu posso também comparar o valor da solução ótima com o valor da chamada relaxação linear correspondente. Então, onde as variáveis reais são não negativas. Isso é a relaxação linear do programa aqui. Como é uma relaxação, né, o que eu relaxei de fato são as variáveis x.
Antes eles foram restringidos a serem variáveis inteiras, agora são somente variáveis reais, que têm que satisfazer a mesma coisa. Por isso é uma relaxação. Então a relaxação tem que ter sempre um valor maior ou igual. Pode ser uma relaxação, né? Então maximizando e relaxando, então o valor da função objetiva vai crescer. Ou seja, né, colocando de outra forma, né, o valor da relaxação linear, menos, e um limitante, um limite superior para o valor do programa inteiro correspondente. Isso vai ficar importante depois. De fato, nós vamos aproveitar isso em alguns algoritmos, que isso dá um limite superior para o valor do programa inteiro correspondente. Então, nesse caso, se eu vou resolver a relaxação linear, eu vou cair nesse ponto aqui. Mais uma cor aqui, né? Vou cair nesse ponto aqui. E o valor desse ponto é um limite superior para a solução ótima inteira. Porém, esse ponto é inteiro. Então, eu já tenho um limite inferior para a solução ótima inteira também. Pode ter um exemplo de uma solução que tem esse valor. Logo, esse ponto tem que ser ótimo. Então, nós podemos, como observação também, né? Caso uma consequência é isso, caso o valor da relaxação linear é inteiro, a solução é uma solução ótima inteira. Isso também é um caso particular importante que nós vamos estudar depois. Né? Em quais casos eu posso simplesmente passar para a relaxação linear, que é um programa linear, que eu sei bem resolver, eu posso aplicar o método simplex. E ainda eu tenho sorte que a solução ótima inteira. Então, resolve o programa inteiro correspondente também. Isso seria o melhor caso. Ok com isso? Faz sentido? Limpar os yeses rapidamente. Ok? Parece que sim. Ok? Não tenho dúvidas. Ok. O segundo exemplo aqui, peguei o primeiro exemplo e modifiquei os coeficientes um pouquinho, para 1.8 aqui, 2.8 aqui, mostra que isso nem sempre é o caso. Então, não posso esperar que isso sempre funcione assim. Aqui tem o mesmo espaço, com as restrições aqui ligeiramente alteradas. E o que acontece, a função objetiva ainda cresce nessa direção aqui. O que acontece agora? Acontece que esse ponto aqui me dá a solução ótima da relaxação linear. A melhor solução dentro da zona cinza de soluções viáveis para a programação linear. Isso porque esse ponto aqui, eu coloco aqui, esse ponto ótimo, é uma solução fracionária. Isso cai em talvez 7.1 e aqui talvez 4.1. Então essa solução talvez em mais ou menos 7.1 e 4.1. Isso é uma solução fracionária. Ou seja, não tem valores inteiros. Enquanto a melhor solução inteira é essa aqui.
Então, isso é a solução ótima inteira que nós temos. Então, nesse caso, são diferentes. Notem que, então, esse x asterisco aqui, o x asterisco, tem o valor de mais ou menos 7.1 mais 4.1, então isso dá uns 11.2, né? Enquanto essa solução ótima inteira, que vai ser x igual a 4,7, não, sorry, 7,4, 7,4, tem um valor 11. Então, um pouquinho menor. E notem, então, como isso ainda funciona, né? A maior solução inteira, que nesse caso tem o valor 11, é menor ou igual que a maior solução da relaxação linear, que nesse caso é 11.2, né? Só que não é mais igual. E aqui eu não posso concluir que essa solução é ótima simplesmente para comparar com o limite superior dado pela relaxação linear. Então, isso é o caso normal. A relaxação linear não resolve o problema. É um problema inteiro, eu quero um ponto inteiro. E a solução da relaxação linear vai dar alguma coisa fracional. Isso aconteceu muito nos exemplos da primeira parte também. Porém, então isso vai ser o meu último exemplo aqui, parece ser muito sugestivo que a solução ótima da relaxação linear e a solução ótima inteira, eles ficam muito perto. Uma é muito perto do outro. Então, será que eu posso simplesmente arredondar? Então, arredondar, por exemplo, para resolver o programa inteiro. E o terceiro exemplo aqui, que eu peguei de novo e modifiquei o sistema mais um pouquinho, mostra que isso não é o caso. Okay? Então, nesse caso, de fato, essa restrição aqui foi modificada drasticamente, aquela é mais ou menos similar. Nesse caso aqui, eu tenho uma solução x asterisco aqui, que é a solução ótima, a solução ótima da relaxação linear, com variáveis reais só. Porém, a solução ótima inteira é essa aqui. Então, esse exemplo aqui estraga, em geral, as expectativas que eu talvez poderia resolver a relaxação linear, que eu sei dá para fazer em tempo linear eficiente, e depois arredondar de alguma forma. Então, a solução ótima inteira e a solução ótima da relaxação linear podem ser muito distantes, em geral. Não tem uma forma simples de resolver a relaxação linear e depois encontrar a solução ótima inteira em tempo polinomial, por exemplo, né? Senão eu teria um algoritmo polinomial como um todo, né? Então eu posso argumentar também pela MP. Dificuldade da programação inteira, que isso é pouco provável. Se P é diferente de MP, impossível. Então, em geral, não vou poder resolver o programa inteiro dessa forma aqui. Então, nós temos essa situação como um todo, para resumir essa parte aqui. Modificação simples. Nós podemos agora restringir as variáveis para números inteiros. Só. Consequências grandes. A solução do problema agora se torna MP difícil. As técnicas de solução da relaxação linear, então da programação linear, ajudam, nós vamos ver, mas eles não resolvem mais o problema. Consequentemente, nós vamos ter que trabalhar mais. Então,
no segundo parte do bloco sobre programação inteira, eu vou mostrar técnicas de solução, de fato. Então, nós vamos estudar casos em que a relaxação linear inteira, que foi o meu primeiro exemplo aqui, e depois dois algoritmos, o algoritmo de planos de corte e o algoritmo branch and bound, para resolver programas inteiros mesmo. Isso que as duas técnicas são usadas dentro de solvers, resolvedores para programas inteiros. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente. No momento, suficiente saber que o problema é bem mais difícil, mas ainda eu vou mostrar isso no laboratório daqui uma semana. No solver é bem simples para vocês, a interface é quase igual. Você só pode restringir as variáveis a serem inteiras e depois o solver vai cuidar disso. Mas como o problema agora é bem difícil, a solução poderia demorar muito mais. Né? Enquanto, então, nós falamos que eu posso resolver um programa linear com, não sei, 50 mil variáveis e 10 mil restrições de forma razoavelmente simples. Se você tenta resolver o mesmo programa inteiro, com variáveis inteiras, provavelmente o solver não vai conseguir em tempo hábil. Então, vai sofrer muito mais. Então, o tamanho de programas inteiros que eu consigo resolver em tempo razoável é ordens de grandeza menor que o tamanho de programas lineares. Pode ser um problema bem mais difícil, uma outra classe de complexidade. Okay? Então, eu vou passar para a parte da programação inteira e logo eu vou ter dúvidas para vocês. Para lembrar, então, passar para a programação inteira, para passar para a parte de formulação. Como eu mostrei no início, então nós temos essa aula, introdução, aplicações. Nós vamos ver algumas aplicações simples, talvez eu comente mais sobre isso, e continuar com formulação nessa quarta. Então, as duas aulas, o resto dessa aula é a aula de quarta, é somente sobre formulação. E na segunda que vem, o laboratório também vai tratar disso. Para lembrar, nós... de fato, eu tenho mais, acho que eu tenho mais, tenho mais um comentário sobre isso aqui. De fato, olhando para a segunda parte, primeiramente, diretivas básicas são as mesmas que na programação linear. Então, eu vou normalmente começar a escolher as variáveis de decisão, depois a função objetiva, depois as restrições. Isso é relativamente simples. Porém, nós vamos ver se criar boas formulações pode ser mais uma arte que na programação linear. A razão disso é que, fundamentalmente, tem formulações diferentes. Uma situação que não aconteceu tanto, pelo menos na programação linear. Na programação linear, de vez em quando, tem formulações alternativas para expressar o problema em uma variável ou uma outra variável, usar uma variável auxiliar a mais. Mas o espaço de soluções viáveis fundamentalmente é o mesmo. Enquanto aqui na programação inteira isso não é o caso. Aqui tem três formulações. Então a formulação 1, essa aqui. A formulação 2, essa aqui. E a formulação 3, essa aqui. 2, 3. Essas três formulações têm o mesmo conjuntinho de pontos inteiros no interior, a saber, essas aqui. Então, se vocês notem, bem, nenhuma dessas formulações aqui tem um diferente conjunto de seus inteiros. Então, para os fins de programação inteira, 1, 2 e 3 são equivalentes. Eles têm o mesmo conjunto de soluções. Para fins de programação linear, 1, 2 e 3 são completamente diferentes. E isso vai importar depois nos algoritmos de solução. Então, em particular, essa
formulação 3 é a mais apertada, a menor, que contém menos área, ela de fato só contém o absolutamente mínimo que eu preciso para ter os pontos inteiros. Então, a formulação 3, de fato, aqui é a envoltória convexa dos pontos inteiros. Isso vai ser muito melhor na solução depois. Então, isso só para explicar esse comentário, porque criar boas formulações em uma arte, porque então essa formulação 3 é considerada uma formulação boa, mais apertada, enquanto 1 e 2 são incomparáveis de alguma forma. Né? Aqui tem alguma área em 1 que não tem em 2 e vice-versa. Aqui não posso dizer muita coisa sem uma análise mais detalhada. Esse assunto vai voltar quando nós vamos discutir algoritmos de resolver programas inteiros. No momento, é só com um comentário aqui, que tem formulações que são fundamentalmente diferentes. E a pesquisa para boas formulações em muitos problemas é uma pesquisa aberta ainda. Mas também eu não preciso me preocupar agora na formulação com isso. Então, mais um comentário que poderia acontecer, ficar aberto para formulações diferentes. Né? No momento, o nosso foco vai ser encontrar somente uma formulação, qualquer, razoável para o problema. Uma formulação, não razoável, uma formulação que resolve o problema. Okay. Eu queria começar com o problema da mochila, com o primeiro exemplo de formulação em programação inteira. É mais simples, um dos problemas mais simples e fundamentais, com muitas aplicações. Então, qual é o problema na mochila? Talvez vocês lembrem. Ele tem N itens. É uma mochila. Né? Então, eu quero selecionar alguns dos itens, eles têm pesos, digamos. Então, P1 é o peso do primeiro item, P2 é o peso do segundo item, aí vai até o Pn. Eu tenho uma mochila com peso máximo P maiúsculo. E os itens também têm valores. Então, eu vou ter valor V1, V2 a Vn. Problema, então, seleciona um subconjunto dos itens. Então, eu posso escrever isso como S, um subconjunto dos números de 1 a N. Então, dos índices dos itens, um subconjunto dos itens. Tal que eles cabem. Então, somatório dos itens que eu vou selecionar cabe na mochila. E tal que o valor total, que seria somatório dos valores dos itens, é máximo. Isso isso é relativamente comum, de vez em quando chama-se o problema do ladrão, né? Entra na casa, só consegue carregar 20 quilos. Então vai selecionar um subconjunto dos itens que não é mais que 20 quilos, tal que o valor total é maximizado. Então vai pegar as joias e algumas outras coisas, provavelmente não TV, e a refrigerador, e a máquina de lavar roupa, uma coisa assim. O problema é extremamente fundamental, tem várias aplicações na prática com variações. Mas no primeiro momento eu queria então focar na formulação. Né? Então lembrando aqui, variáveis de decisão, função objetiva, restrições. Então, quais seriam as variáveis de decisão? Ou, se alguém quiser,
Qual a formulação? Quais as variáveis de decisão? Okay. Como eu posso modelar isso como um programa inteiro? Coloquem as propostas no chat. Eu queria escrever um programa inteiro. Eu faço isso aqui, programa inteiro. Que resolve esse problema. O que eu preciso? Qual decisão que eu preciso fazer? Alguma ideia? Que tipo de variável de decisão eu poderia usar? Decisão, você pode colocar mais itens sem separar peso máximo. Ok. O qual subconjunto selecionar sem superar, sim. Sim, isso é decisão, sim. De fato, pois é, sim. Mas, sim. Mas a dúvida é como eu vou codificar isso em variáveis de decisão. Então, eu queria um programa inteiro aqui, né? Quais variáveis de decisão você usaria para formular esse problema? Talvez colocar quanto pense um pouquinho aqui um exemplo, né, com a n igual a 4. Aqui tem itens 1, 2, 3, 4. E depois tem pesos, não sei, 3, 1, 4, 1. E depois tem valores 2, 7, 1, 4, não sei. E digamos, o peso máximo seria, não sei, 5. Okay. Qual a solução ótima nesse caso? Qual o maior valor que eu posso levar, selecionando itens cujo peso total não é mais que 5. 1, 2 e 4, por exemplo. Sim, isso parece interessante, né? Porque você pega o 1, 2 e 4. Eu posso ver que os pesos somam para 3, 4 e 5. Então, certamente menor ou igual que 5. E o valor é 2 mais 7, 9 mais 4. Né? Então é 13. Isso parece provavelmente o maior que eu posso fazer, porque eu só peguei, o que eu não peguei é o item de, de menor valor aqui. Isso muito provavelmente, sim. Aliás, outra dúvida. Problema da mochila aqui. Qual a complexidade desse problema? Em geral, é polinomial? MP completo? P-space completo? O pior? Não decidível? MP completo? Sim. Só lembrando, essa coisa, o problema é MP completo, sim. Então, bem lembrado. Então, Matheus, já pegando 1, 2 e 4, sim.
Um, eu concordo, eu acho que isso é a solução ótima, mas em geral é difícil ver a solução ótima, porque o problema é bem completo. Né? A lista é mais longa, eu não vou poder olhar e enxergar de forma simples qual é esse problema aqui. Né? Então, sim, né, por isso eu quero formular via programação inteira e depois deixar o solver resolver para mim. Basicamente, isso é o plano. Sim. Mas então, isso é o nosso cenário. Sim. Então, com 4 itens, seria basicamente isso que eu posso resolver. Fundamentalmente, então, o que queria, né, variáveis de decisão. Qual a decisão que eu preciso tomar? De fato, eu preciso saber, não, para todo item, se eu vou levar ou não. Leva item 1 ou não? Leva item 2 ou não? Leva item 3 ou não? Então, de fato, eu poderia codificar essa solução do Mateus como, item 1 eu vou levar sim. Item 2 eu vou levar sim. O item 3 eu vou levar não. E o item 4 eu vou levar sim. Okay? Então, eu poderia imaginar codificar a solução dessa forma aqui. Okay? Mas se eu não conheço a solução, eu queria deixar o solver decidir para mim. Ou seja, qual seria a variável de decisão que eu vou precisar aqui para representar uma solução qualquer? Vetor de zeros e uns, p, x é o valor booleano. Ok. Ok. Sim. É um vetor de zeros e uns. Ok. Sim. Esse é o vetor de zeros e uns. Qualquer vetor de zeros e uns. Basicamente diz. Onde zero quer dizer eu não vou selecionar o item e 1 eu vou selecionar o item. Sim, ok, o booleano do item 1. Sim. Então, isso, bom, eu espero que isso não é tão difícil de ver, mas é bom, fiquem à vontade de formar dúvidas sobre isso. Nós demoramos um pouquinho a chegar nessas variáveis de decisão, mas não eu queria mostrar. Então, a variável de decisão é isso aqui, né? X1 poderia ser uma variável de decisão, levar ou não, levar igual a 1, ou não igual a 0, o item 1. E para x2, a mesma coisa para item 2, etc. Então, se eu vou resumir isso aqui com uma declaração de variáveis, se vocês querem, eu tenho uma variável de decisão, xi, que é 1, caso o item i é selecionado, e 0, caso contrário. Isso que acontece. Ou seja, a mesma coisa que o Gustavo está dizendo, um vetor de zeros e uns. Né? Então, isso seria, de fato, o x1 igual a 1, o x2 igual a 1, o x3 igual a 0 e o x4 igual a 1 nessa solução aqui. Né? Isso é o meu vetor de zeros e uns. Okay? Bom, então, eu quero maximizar o lucro total, o valor total dos itens, né, sujeito a que eles cabem na mochila. Então, como eu poderia formular a função objetivo, dado essas variáveis de decisão? Qual o valor total dos itens selecionados? Qual a contribuição do item 1 para o valor? Está o somatório x e vi. Sim. Total. Diretamente para o total, sim. Então, se o item 1 tem um valor de V1, qual a contribuição do item 1? É V1x1. Porque caso x1 é 0, vai ser 0. E caso x1 é 1, vai ser V1. Que é exatamente a contribuição para o valor. Então, por isso,
o total do valor vai ser assim, somatório sobre todos os possíveis itens, valor do item vezes fato do item ser selecionado ou não. Isso é a função objetiva. Sujeito A. Agora eu preciso de fato representar essa condição aqui. Né? O subconjunto, é uma outra cor aqui. O subconjunto dos itens selecionados tem que caber, o peso total não pode ser mais que, não pode extrapolar o peso total, o peso máximo da mochila. Qual o peso total dos itens selecionados? PGC menor ou igual que 5? Sim, Gustavo XIP, sim. Quase a mesma coisa, pode ser em verde aqui também. PI, XI, isso aqui é o peso total. E no nosso exemplo aqui, isso não pode ser mais que 5. Em geral, os problemas poderiam ser diferentes. Em geral, sim, exatamente. Sim. Mas é a mesma coisa, sim. Então, é isso aqui. O PXI é menor ou igual que P. E pronto. Okay? Isso é a formulação. Então, para resumir isso aqui, o problema da mochila tem o seguinte, então, o seguinte programa inteiro. Maximiza somatório sobre todos os itens, VIXI, sujeito a, somatório sobre todos os itens PIXI, menor ou igual que P, onde, né, só para deixar isso claro, nós temos em verde os dados, os VIs, os PIs e os Ps, já tudo conhecido, e onde nós temos as variáveis de decisão, os XI, que aparecem aqui e lá. Para fazer isso completo, eu sempre vou declarar o domínio, então eu vou dizer que o XI é uma variável 0, 1 para todo I entre 1 e N. Isso é a declaração do domínio das variáveis. Os dados não aparecem aqui embaixo. Então, isso aqui é um programa inteiro que resolve o problema da mochila. Okay? De fato, que formula, vai estar modelando o problema da mochila, não resolve ainda. Para resolver, eu teria que jogar num solve. Okay? Ok com essa formulação? Alguém quer formular uma dúvida sobre isso? Se faz sentido? E muito importante, esse tipo de PIXI, VIXI, né, vai acontecer, vai se repetir muitas vezes. É extremamente comum esse tipo de restrição. Okay? Problema da mochila tem soluções muito eficientes para programação dinâmica na prática. Então, eu não necessariamente resolveria o problema da mochila dessa forma, né? Para formular via programação inteira e jogar no solver. Mas o objetivo foi mais demonstrar como eu posso formular um problema simples. E também notem que, a princípio, isso é uma coisa simples. Se eu não conheço os algoritmos de programação dinâmica, ou é muito, muito difícil de implementar, a formulação matemática aqui tem 3 linhas. E depois eu posso jogar num solver para resolver. Nós vamos ver isso no laboratório da semana que vem. Além disso, é simples de colocar variações. Né? Então, exemplo de uma variação. Eu queria ainda colocar uma restrição adicional que diz eu não posso selecionar o item 1 e o itens. Então, eu não posso selecionar itens 2 e 5 no mesmo tempo.
O que seria uma restrição que me dá isso? Eu não posso selecionar itens 2 e 5 no mesmo tempo. Porque não sei, não sei, são dois itens não sei, duas substâncias químicas que explodem ou uma coisa assim. Eu não posso colocar item 2 e 5 no mesmo tempo na mochila. Então, o que seria uma restrição que me dá isso? Né? Eu queria colocar mais uma restrição. Talvez dá para ver os dois aqui, sim. Eu queria colocar mais uma restrição no meu programa inteiro, que diz que não posso selecionar item 2 e 5 no mesmo tempo. Eu poderia, para o item 2 e 5, se vocês querem fazer tabelinha de verdade, né? como circuitos, né? Quais das quatro combinações possíveis são permitidos? Selecionar nenhum, selecionar somente item 2, selecionar somente item 5, e selecionar os dois. Okay? Então, eu preciso de uma restrição que exclui o caso x2 igual a 1 e x5 igual a 1. Mas permite todos os demais. Pensando na soma, eu quero dizer, pensando na soma, talvez ajuda. Aqui tem uma teocinha x2 mais x5 menor ou igual que 1. É simples de ver nos quatro casos aqui que os primeiros três satisfazem que a soma é menor ou igual que 1, mas o quarto não. Então, isso faz exatamente o que eu quero. x2 mais x5 menor ou igual que 1. Isso restringe para não poder selecionar os itens 2 e 5 no mesmo tempo. Isso aqui. Então, é simples agora formular condições adicionais que os algoritmos genéricos de programação dinâmica, ou não genéricos, os algoritmos de programação dinâmica para o problema na mochila, talvez não conseguem tratar. Né? O problema fica diferente agora. Mas em programação inteira, eu posso jogar essa restrição simplesmente aqui, adicionalmente, como mais uma linha, mais uma restrição, e depois o solver vai resolver para mim. Então, uma variante desse problema é simples de formular, só mais uma restrição, e depois, ok. Mais uma. É preciso levar pelo menos um dos itens. Itens 2, não sei, 2, não, vamos pegar 2, 7 ou 9. Ou 9. O que seria uma restrição que consegue isso? Por alguma razão, o nosso ladrão é obrigado de pelo menos levar item 3, ou item 7, ou item 9. Com variáveis 0 1, que são variáveis booleanas, e sempre, em caso de dúvida, eu poderia fazer uma tabelinha e ver quais casos, então, eu quero. Pelo menos um desses itens eu preciso levar. Então, entre todos os casos possíveis aqui, aqui leva 1, aqui leva 1, aqui leva 2, aqui leva 1, 2, 2, 2, tudo isso aqui, tá bom. Só esse caso eu não queria. Né? Eu não queria, precisa levar pelo menos um dos itens 3, 7 ou 9, então eu não posso levar nenhum desses. Então, qual seria a restrição correspondente nesse caso? Mateus, de novo, ok, assim, então x3 mais x7 mais x9 tem que ser maior ou igual que 1.
isso aqui. Porque todos os casos aqui embaixo satisfazem isso, mas o caso 0, 0, 0, leva nenhum, não satisfaz. Caso eu preciso levar pelo menos 3 dos itens, eu não sei, 1, 2, 3, 4, 5. Agora talvez já fica cada vez mais fácil. Restrição, isso. Talvez alguém... o Matheus provavelmente sabe. Não sei. Pelo menos 3 dos itens, 1, 2, 3, 4, 5. Agora não quero fazer a tabela. Porque tem 32 entradas. Que seria uma restrição que força esse programa linear, esse programa inteiro, de levar pelo menos 3 dos itens 1, 2, 3, 4, 5. Sim, de fato, eu espero que isso é claro, é simples de ver nesse contexto agora, que eu preciso que a soma desses itens aqui, que cada X diz faz parte ou não, tem que ser pelo menos 3. Então, nós estamos chegando mais ou menos no tempo limite, então deixa eu resumir isso rapidamente, depois na quarta nós vamos continuar com formulações. Então, nós podemos ver que mesmo problema MP-completos, né? Programação inteira é MP-completo e mesmo problemas MP-completos são simples, a princípio simples de formular. Né? Aqui a nossa formulação do problema da mochila. Uma grande vantagem é a grande flexibilidade da formulação de programas inteiras. Então, eu posso colocar restrições muitas vezes de forma bem simples, adicionais, como no máximo um de 2 itens, pelo menos um de 3 itens, pelo menos 3 de 5 itens. E esse tipo de restrição também não é particular para o problema da mochila. Esse tipo de restrição também é extremamente comum. No início da aula que vem eu vou tentar resumir isso um pouquinho, para ter digamos, um conjunto de regras gerais como formular isso. Mas aqui vocês também notam como o caráter da formulação é um pouquinho diferente, né? Como os variáveis 0 e 1 é mais lógica proposicional que a formulação na programação linear, onde estou mais preocupado com quantidades, tanto suporte e outras coisas, quantidades reais. Né? Aqui é mesmo de contagem para definir número de itens selecionados. Né? Espero que então esse exemplo faça sentido. Então na aula que vem eu vou continuar com isso. E nós vamos ver mais técnicas e truques, digamos, de formulação. Ok, com isso? Tem uma dúvida no momento ainda? Ou tudo ok com isso? Faz sentido a formulação? Vejo oks e oks. Tá. Gustavo, Matheus, sentido. Good night and good luck.